Meus amigos, agora o Corinthians vai deixar os antes como? Malucos, hein? Corinthians muito próximo aí de fechar com o Paul Pogba. Sabe por quê? Porque entrou uma empresa aí dispostas a pagar aí o salário, grande parte do salário do Paul Pogba. Isso mesmo. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações, que assim que sair um vídeo novo vocês serão notificados. E comentem aqui embaixo também a cidade e o estado de onde vocês estão falando, querendo saber de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sport Center é momento de Corinthians. A foto do Pogba aqui tá bonita, viu, Vladimir Bianchini? E aí, hein? Existe ou não projeto para mais uma estrela do futebol mundial aí no Parque São Jorge? Bom dia, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Não é segredo para ninguém que o Corinthians quer nomes fortes no mercado. O projeto Memphis Depay acabou abrindo portas para que o Corinthians queira trazer outros nomes de renome mundial. Inclusive, alguns colegas nossos, como o Trivela, por exemplo, do site Trivela, o Fábio Lázaro, trouxe que o Corinthians teria um projeto para trazer o Pogba agora para o timão. O jogador que cumpre suspensão por doping está sem clube no momento, livre no mercado. Até março ele precisa cumprir essa punição, depois está apto para jogar futebol. O que a gente tem de apuração a respeito disso? Não existe uma conversa entre a diretoria do Corinthians e o staff do Pogba. O que nós apuramos aqui, a reportagem, eu, o João França do site, também o Julian Lawrence da ESPN do Reino Unido, é o seguinte: não existe uma conversa formal entre Corinthians e Pogba. O que pode ter a respeito disso, talvez intermediários. Mas o Corinthians provavelmente não recusaria, se caso um parceiro comercial estivesse disposto a pagar os salários do Pogba, que esse é o grande problema para conseguir fazer essa transação. O que a gente tem de apuração é o seguinte: o Pogba ele quer se manter entre as 5 principais ligas da Europa. Não descartaria vir para o Brasil, mas a prioridade dele é permanecer na Europa. O que a gente tem a respeito dessa situação é o seguinte: o Pogba é um jogador que tem ainda um mercado, apesar da idade, 32 anos, vai fazer agora. Então, assim, o Corinthians pode até tentar, mas vai ter uma concorrência muito forte na Europa. Ontem a gente teve até a questão de um site de acompanhantes que disse que pagaria os salários do Pogba. O que a gente apurou a respeito disso, Bruno? Eles mandaram um e-mail para o departamento de marketing do Corinthians com uma proposta, mas não uma proposta formal, uma coisa do tipo assim: se quiser a gente está disposto a pagar tanto, mas nada de forma formal. E vazaram isso para o Léo Dias. E aí a história, a gente já sabe o que aconteceu, mas assim, foi uma coisa, praticamente assim, uma jogada muito bem feita de marketing para eles aparecerem em cima do Corinthians. Claro que tudo nos próximos meses, nos próximos dias pode mudar. Se chegar um parceiro, uma Sports da Sorte, algum outro player disposto a chegar e pagar os salários do Pogba, a situação pode mudar. Mas nesse momento não tem nada, até porque o Corinthians vai ter que fazer uma redução de custos de 20% no ano que vem, segundo o orçamento. Então o Timão vai pisar no freio. A prioridade do Corinthians é manter o atual elenco e fazer reforços pontuais, e aí o Pogba sai muito da questão financeira que o Corinthians teria para o momento. Mas a gente vai monitorando. A gente sabe que no mercado de negociação, né, Bruno, tudo pode mudar nos próximos minutos, praticamente. Volto com vocês. Pois é, pessoal, o que é que vocês acham aí? O Pogba chegando aí no time do Corinthians. Já imaginou o Pogba, Memphis Depay, né? Seria top demais aí esse Corinthians aí para a próxima temporada e Libertadores, né? Já imaginou o Pogba jogando em Libertadores? Seria muito bom, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo aqui também falando sobre Pogba, né? Jogador francês, 31 anos, jogador do Manchester United, jogador da Juventus da Itália, jogador como profissional, jogou apenas nessas duas equipes, né? Ele foi revelado no Manchester United e jogou na Juventus da Itália e jogou na seleção da França, né? Onde foi campeão do mundo com a França em 2018, sendo um dos destaques da seleção francesa. Pode jogar no Corinthians. Não joga futebol desde setembro de 2023, porque foi flagrado no exame antidoping que acusou testosterona, uma substância proibida pela FIFA. Pegou 4 anos de gancho no primeiro momento, depois houve o recurso, caiu para 18 meses o gancho dele, que termina em março. Em março ele vai poder voltar a jogar futebol, vai poder voltar a treinar em janeiro e vai poder voltar a jogar em março. Paul Pogba pode vir a ser o reforço do Corinthians. Mas o que mudou
da semana passada, quando trouxemos aqui a informação de que o Corinthians não tinha o interesse no jogador e passou a ter o interesse no jogador. Bom, o que mudou foi o seguinte, você vai entender e eu vou explicar. Pelo menos eu vou tentar explicar o seguinte. O Corinthians quer a contratação de um jogador midiático. Isso eu expliquei na semana passada. Porque, a exemplo do que aconteceu com o Memphis Depay, o Corinthians quer outro jogador no mesmo nível do Memphis Depay para fazer a mesma fumaça, para fazer o mesmo barulho, para fazer o mesmo estrago, no bom sentido da palavra, né? Porque o Memphis Depay joga muita bola e arrebentou com a camisa do Corinthians. O Corinthians quer um jogador semelhante, que gere a mesma repercussão do Memphis Depay com a camisa do Corinthians. E surgiu a história do Pogba. Pogba que está liberado do mercado. A conversa surgiu num programa de televisão, num programa do Danilo Gentili, à noite, o De Noite, né, com o Danilo Gentili, e ele conversando com o Luva de Pedreiro, que é um influenciador, telefonou para o Paul Pogba, conversando com ele, e o Pogba disse o seguinte, que jogaria no Corinthians até de graça. Com o Memphis, eu jogo até de graça, foi o que ele disse. É claro que ele não vai jogar de graça com o Memphis, né? Ele vai jogar ganhando e ganhando bastante. Acontece que surgiu um fato novo. E o fato novo foi o seguinte, o Corinthians foi procurado nesta segunda-feira por uma empresa, pela Fatal Model, para discutir uma possível parceria para a contratação de um reforço midiático. O alvo em questão é exatamente o volante Paul Pogba, campeão do mundo com a França em 2018. A informação foi publicada pelo jornalista Léo Dias, tá? E o Léo Dias publicou esta informação. A diretoria do Corinthians alega que o contato sinalizou interesse motivado por recentes publicações da imprensa que revelaram o interesse do Timão em Pogba. Pelo lado do Corinthians, ainda não há nada concreto com relação a uma parceria para possível negociação. O contato foi meramente preliminar, expondo o interesse da empresa em contribuir caso haja aval do Timão e eventuais avanços na negociação. O clube, o Corinthians, não confirma se tem conversas com o Pogba, mas já existem conversas com o Pogba, sim. Já existem conversas com o staff do Paul Pogba, né? Conversando com o empresário do Pogba, com o pessoal perto do Pogba, para saber quanto ele gostaria de ganhar, aquela coisa toda. A Fatal Model é uma plataforma de anúncios de acompanhantes, criada em Pelotas, em 2016. A plataforma é um dos sites de conteúdo adulto mais acessados do Brasil. E aí ela estaria disposta, né, segundo informação do Léo Dias, do jornalista Léo Dias, ela estaria disposta a pagar de 3 a 4 milhões de reais mensais para viabilizar a contratação do jogador. Pois é, pessoal, já imaginou aí as empresas chegar aí e bancar esses 4 milhões de reais aí do Paul Pogba aí para jogar, né, no máximo aí, eu acho que 2 temporadas no time do Corinthians. Já imaginou esse Corinthians com Paul Pogba, Memphis Depay, né, o Garro? Nossa, esse Corinthians aí ia estar muito, muito avançado aí numa pré-Libertadores, numa Libertadores. Esses caras eu acredito que iria se dar bem, né? Porque o Pogba ele tem a cara do Corinthians, digamos assim, né? Já imaginou o Pogba e o Memphis na favela, hein? O alvoroço que ia dar. Ixi, ia acontecer um alvoroço sensacional, né? Lá na favela, né? E vamos à continuidade aqui do novo reforço, também um reforço que já está no Corinthians, né? O Chico Garcia trouxe aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Começo de brasileiro, o brasileiro ano que vem vai até dezembro, 21 de dezembro. Então, assim, será um campeonato de 10 meses, fora as outras competições, uma temporada muito
atribulada e o Corinthians poderia perder o Carrilho na metade do ano. Então é mais um reforço dentro da manutenção de elenco. Quando a gente fala de um elenco que termina encaixado, ganhando 9 seguidas no Brasileiro, que a cada jogo que disputava a gente se perguntava de quanto ia ser o jogo, essa manutenção trata-se de um reforço e tanto. E aí, claro, né, tem a ver também com não perder o Yuri Alberto, Breno Bidon, e todos esses jogadores aí cobiçados, além do Memphis, além do Garro, de todos esses jogadores fundamentais. Mas o André Carrilho está mantido até 2026. Bom, gente, o lateral Wendel, vejam só, eu até falei que a lateral esquerda estava dentro de uma prioridade de reforços no último vídeo, num dos últimos vídeos. Mas eu referi para vocês que o Matheus Bidu terminou o ano em alta, né? O Hugo, a gente sabe, tem lá suas limitações e tudo mais, e o Diego Palacios está sendo esperado para 2025. Ele já está entregue, ele já está treinando, ele teve todos os seus processos corrigidos lá, ele realmente teve um problema que foi agravado, né, da cirurgia lá inicial. O Joaquim Grava voltou para o CT, foi lá, realizou o procedimento, ele está livre, ele está disponível, a gente não sabe em que condições, mas pelo menos poderemos ver o Palacios em 2025 juntamente do Bidu. A lateral esquerda ela se torna uma oportunidade de mercado na medida em que você não sabe o que o Palacios pode te entregar. E o Bidu, cara, jogou quase todos os jogos. Então você vai precisar dosar, precisa de um reforço ali. O Hugo é inconfiável, né, tecnicamente falando. Bom, e aí o Corinthians meio que acenou a possibilidade de contratar o Wendel, jogador de seleção, que está no Porto, contrato até a metade de 25, que o São Paulo tem interesse, o Inter demonstrou interesse, o Grêmio demonstrou interesse em repatriar. E aí o Corinthians, quando sinalizou, né, que gostaria do Wendel, mas livre de custos, né, rescindindo com o Porto, liberado para poder acenar só com o jogador, percebeu que não conseguiria fazer isso porque o São Paulo entrou na jogada de uma forma muito mais forte, né, inclusive pedindo a liberação antecipada ao Porto, oferecendo jogadores e uma compensação financeira. Aí não tem como competir, né? O Corinthians queria o Wendel de graça, já agora, na metade do ano não adianta muita coisa. E aí quando percebeu que o São Paulo entrou forte na briga mesmo, porque é uma carência do tricolor paulista, o Corinthians meio que saiu de cena, tá? Então o Wendel não vai ser jogador do Corinthians, pelo menos até segunda ordem. Pois é, pessoal, o Wendel não vem para o Corinthians, mas aí teve a permanência do Carrilho, né? Pode vir aí o Pogba, então eu acredito que o Corinthians, né, com esse elenco que tá o Corinthians, né? O Corinthians vai ter que dispensar alguns jogadores, como falou também, o Corinthians vai ter que diminuir aí 20% dos seus gastos, né? E o Corinthians também não vai reformular um elenco. O elenco do Corinthians ele não é ruim, né? O elenco do Corinthians ele estava em 3 competições, né? Um time que joga em 3 competições com poucas peças de reposição no banco, né? Isso aí provavelmente foi o que causou digamos, essa má fase no time do Corinthians. Tanto que quando você for ver, quando o Corinthians saiu das 2 competições, focou só no Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi um Corinthians avassalador, um Corinthians aterrorizante para os adversários em campo. Então, o time do Corinthians é um time que estava sendo um time para uma competição. Por quê? Porque o time do Corinthians só tinha aqueles titulares, tinha poucas peças de reposição no banco. Então isso aí dificulta demais, cansa demais os caras estarem jogando 3 competições, 2 competições na mesma semana. Então o Corinthians fez certo quando foi saindo das competições. Lógico, estava acreditando, né? O Corinthians, querendo ou não, estava acreditando, e o torcedor também acreditando, e a situação que o Corinthians estava também dava para acreditar. O Corinthians passando de fase aos trancos e barrancos, passando de fase na Sul-Americana, chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. Então o Corinthians, querendo ou não, estava acreditando. Só que quando não deu mais, que saiu de Sul-Americana e Copa do Brasil e focou só no Campeonato Brasileiro, vocês viram aí, foram uma sequência de 9 jogos sem perder. Então o Corinthians, né, ao ponto de um Corinthians que estava praticamente rebaixado, muitos da mídia dizendo que o Corinthians estava rebaixado, chegou a uma pré-Libertadores. E eu falo para vocês, se tivesse mais umas 5 rodadas, o Corinthians iria para a Libertadores de forma direta, né? Teria tomado vaga ali de São Paulo, Internacional, teria tirado vaga desses times aí fácil, porque o Corinthians estava muito bem entrosado, terminou muito bem encaixado. Se esse time se encaixa logo no início da temporada, vou falar pra vocês, ia dar trabalho esse time do Corinthians, mas não deu, né? Agora é reformular, trocar algumas peças, trazer algumas peças para a próxima temporada e ver no que é que vai dar esse time do Corinthians. Porque se vier mesmo o Pogba
juntamente com o Depay aí, meu amigo, o carro, eu vou falar pra vocês, vai ficar chato esse time do Corinthians, né? Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!